Agora foi. Beleza, então essa é uma aula para o primeiro ano. Nós estamos na aula 35 e 36. Página 186, figuras semelhantes, ou área dessas figuras semelhantes. Então temos aqui, ó, razão entre as áreas de dois triângulos, ou a semelhança entre essas áreas. Então, dois triângulos são semelhantes porque existe o quê? Semelhança entre as laterais dele, ou seja, entre os lados dele, tá certo? Se tiver semelhança entre os lados dele, então a gente tem exatamente a semelhança dele, tá bom? O que a gente pode perceber, aqui é que dois triângulos, observe na sua apostila, eu gostaria que você riscasse isso daqui, ó. Dois triângulos serão correspondentes se eu conseguir encontrar uma semelhança de razão K. Professor, o que significa razão K? Ou seja, que a proporção entre as suas laterais são idênticas. Então, se eu dividir o lado A correspondente ao lado D, ó, lado A com o lado D, lado B com E, C com F, H1 com H2, ou seja, altura 1 com altura 2, eu encontro sempre a mesma proporção de semelhança, ou seja, o mesmo valor de semelhança, tá certo? Então, se eu tenho um K, que é minha razão de semelhança, então essa razão de semelhança, anota aí na sua apostila, é proporcional a todos os elementos destes dois triângulos. Ok? Triângulos. Então, a razão de semelhança, inclusive, professor, mas e se eu pensar no ângulo? Inclusive nos ângulos também, tá certo? Então, essa razão de semelhança será proporcional. Deixa eu só trocar a cor aqui. Então, é importante você anotar isso aqui na sua apostila, porque nós vamos utilizar daqui mais um pouco. As razões de semelhança. Então, aqui você vai ter o quê? Você vai ter a base F, aqui a base é C, tá certo? A altura H1, a altura H2, e aí tem diversas formas de a gente encontrar essas laterais. Se for um triângulo retângulo, a gente aplica Pitágoras, encontra essas laterais. Se for um triângulo assim, diferente, ou seja, um triângulo acutângulo, um triângulo obtusângulo, você pode passar essa altura, ou seja, traçar essa altura de forma que ela fique perpendicular à base, e aí você utiliza também o triângulo de Pitágoras aqui, certo? Para encontrar essa altura. Então é bem intuitivo, a gente já estudou várias coisas sobre isso, e nós vamos dar continuidade aqui. Deixa só para o professor continuar aqui alguma parte aqui. Então, chegamos a exatamente essa ideia aqui, ó. Se eu tiver essa semelhança K, se eu tenho essa semelhança K entre as laterais, então eu posso chegar à seguinte conclusão. Só um minutinho, deixa eu só subir isso aqui. Eu posso chegar à seguinte conclusão. Bom, existe uma semelhança K, que é a minha razão. Então, aqui, ó, vai aparecer o seguinte. A razão entre as áreas é K ao quadrado. Opa, como assim, professor? Ó, a razão entre as áreas, tá? Sendo a área do triângulo 1 e A2, a área do triângulo 2. A razão entre as áreas é K ao quadrado, tá? Para ficar bem simples para a gente. Professor, se fosse o volume, aí o volume é V ao cubo, tá? Então já vai observando aí que existe essas proporções na geometria analítica, tá bom? Na geometria analítica existem essas proporções. Se fosse o volume ia ser como? V ao cubo, é K ao cubo. Esse K seria ao cubo. Uhum. Tá bom? Okay. Beleza? Então, esse sentido de semelhança seria o cubo. Tá um chiadinho no seu microfone, Nicole. Obrigado. Eu acho que tem um sinalzinho de cabo. Bem,
Dando continuidade, então, ao que nós estávamos estudando, nós vamos agora, então, vamos lá. Semelhança entre as laterais é uma semelhança K, porque você pode ter semelhança entre A e G, ou seja, as laterais semelhantes, elas têm uma semelhança que a gente chama de razão, e essa razão a gente chama de K. A semelhança para a área, ou seja, a divisão entre a área 1 e a área 2, assim como nós estávamos fazendo aqui com as nossas laterais, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar para você o que a gente estava fazendo, ó. Deixa eu pegar isso daqui, ó. Eu peguei o lado B, ó, B, e dividi por E, ó, e achei um valor K. Se eu quiser saber quanto que é a razão da área, é só elevar esse K ao quadrado, tá bom? Então facilita bastante a nossa vida, porque se a gente quer só saber a razão, não precisa ficar calculando a área para fazer a razão das áreas. Sabendo a razão entre as laterais, a gente já sabe a razão entre as áreas, tá bom? E assim sucessivamente. Agora, a gente tem aqui uma aplicação 2, que é a razão entre polígonos, tá? Os polígonos, não necessariamente ele precisa ser regular. Não necessariamente ele precisa ser regular. E nos polígonos também as áreas, ou as semelhanças entre as áreas, vão ser idênticas. Tá? Deixa o professor subir um pouquinho mais aqui. Deixa eu só um minutinho aqui. Vão ser idênticas a essa razão inicial que nós já colocamos aqui. Então, deixa o professor subir aqui um pouquinho. Beleza. Ó, razão entre as áreas dos polígonos. Qual é a razão, professor, entre as áreas desses polígonos aqui? A razão entre as áreas desses polígonos é a mesma razão para o triângulo que a gente já tinha encontrado. Tá bom? É essa mesma razão que a gente tem aqui, ó. Tá bom? Faz parte da mesma ideia. Então, a razão entre as áreas pode ser um polígono igual aqui. Esse polígono aqui é um pentágono não regular, tá certo? Um pentágono não regular. E eles são semelhantes. Por quê? Porque as laterais deles são semelhantes. Então, se nós dividirmos essa lateral inicial aqui, ó, essa lateral aqui, por essa lateral aqui, e fizer a mesma coisa em relação a essa outra lateral oposta aqui, ó, e essa outra lateral oposta aqui também, se nós fizermos nessa divisão, nós vamos encontrar o mesmo valor, ou seja, a mesma razão. Então, por isso nós podemos falar que ele é semelhante. Se ele é semelhante, então vale a semelhança de áreas que a gente já tem aqui, certo? Vale exatamente a mesma semelhança de área que nós temos ali. A1 sobre A2, certo? A1 sobre A2 é igual a K ao quadrado, ou seja, a área do primeiro sobre a área do segundo, tá? É igual a K ao quadrado, ou seja, essa razão ao quadrado. Deixa eu escrever aqui. A área, figura 1, área 1, sobre a área 2, ela é K ao quadrado, ou seja, essa razão de semelhança ao quadrado. Bom, então, dito isso, nós chegamos aqui a uma proposição, né? Que são as nossas proposições de semelhança entre as áreas. Se são semelhança entre as áreas, a gente pode propor, então, alguns problemas agora para a gente resolver, certo? Alguns problemas aqui que a gente vai resolver agora no nossos exercícios em classe aqui. Então, a pessoa vai pegar o primeiro exercício em classe aqui, e aí a gente vai achar, vamos resolver ele juntos, tá certo? Vamos resolver ele juntos aqui. Deixa eu... Só um minuto. Aqui. Aqui. Vamos subir isso aqui. Beleza. Vamos lá.
Próxima página, exercício em classe. Está escrito assim, ó. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 9 centímetros. Então, a hipotenusa mede 9 centímetros. Aliás, vou pedir para o Murilo. Murilo, lê para a gente, por favor. Opa. Cadê? Aqui, ó. Tá. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 9 centímetros e outro triângulo retângulo semelhante ao primeiro da hipotenusa mede 12. E sua área é 24. Qual a área do primeiro triângulo? Isto. Então, ele está perguntando aqui para a gente qual é a área do primeiro triângulo. Ele já deu a área do segundo triângulo para a gente. Certo? Então, ele já deu essa área do segundo triângulo. Então, a primeira coisa que vamos fazer, desenhar 2 triângulos aí. Então, o professor vai pedir para você fazer o seguinte agora. Desenhe 2 triângulos. Tá certo? Assim que você tiver terminado esses nossos 2 triângulos, a gente vai colocar as laterais que são semelhantes nele, ou seja, as hipotenusas que ele já deu ali para a gente. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é desenhar o primeiro triângulo, triângulo A1, um triângulo menorzinho aqui, tá bom? Desenhe ele na sua figurinha aí. E outro triângulo, que é o triângulo 2, um triângulo um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior. E aí ele deu ali 2 informações imprescindíveis para a gente. Primeira informação, que a hipotenusa do triângulo menor mede 9. Então aqui é 9. A hipotenusa do triângulo maior, hipotenusa é sempre o lado maior, tá certo? O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Vamos relembrando aí, certo? E aqui a hipotenusa do ângulo maior é 12, certo? Então, aí ele diz alguma coisa ainda pra gente. Ele fala o seguinte, ó. Sabe-se que a sua área, ou seja, a área do maior, é 24. Então, a área do maior, vamos colocar aqui dentro, vou colocar aqui dentro. A é igual a 24. Beleza? Então, ele falou que essa área aqui é 24. Aí a pergunta é a seguinte, qual a área do primeiro triângulo? Ou seja, qual que é a área do triângulo menor? Aí vocês já sabem, vai ser bem simples para a gente fazer. A gente vai encontrar a nossa razão K. E como que a gente acha a nossa razão K, professor? É só você fazer aquela divisão que a gente já tinha feito no início. O professor acabou apagando aqui, mas deixa eu dar um tempinho para você pensar aí. Vamos lá. É pra Fala para mim. colar ou não? Pode falar. O que você fez? Não, tem que dividir as laterais, aí você vai achar Perfeito. K e depois é só Isso. levar Então vamos primeiro dividir as laterais, encontrarmos o nosso K, depois só fazer K ao quadrado e achar o A1. Beleza. Oi, professor. Pode falar, filho. A Dudisteca pediu pra avisar que a internet dela tá ruim, tá caindo muito. Ah, entendi. Não tem como transmitir por outra, né? Não tem 1000 usuários ainda, senão transmitir pelo YouTube. Brincadeira. Eu não... não tem como transmitir por outra plataforma, né? É, mas é a internet que tá ruim mesmo. A internet. Entendi. É, a minha também tá péssima, velho. Tá Tava oscilando, caindo na aula anterior. tá oscilando muito. Então, aí, o que nós temos aqui então? Proporção entre as laterais. Primeira lateral 9, segunda lateral 12. Então vamos achar o valor de K aqui. Obrigado pelo aviso, João. Ó, K. Professor, eu vou sair porque eu vou trocar pro computador. Eu já volto. Tá. Ó, K é 9 dividido para 12. Certo? 9 dividido para 12. Quanto vai dar isso? É 0,75? 0,75. Pode ser. Ou ainda, se eu quiser colocar aqui na frente, eu posso colocar 3 sobre 4. Ou 0,75, tá ótimo. 3 sobre 4, que foi uma simplificação, né? Fazendo uma simplificação aqui. Divide de cima por 3, embaixo por 3. A gente vai ficar então com 3 sobre 4 aqui. Beleza.
Agora, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem uma proporção aqui, tá certo? Ou 0,75, igual a Nicole disse, ou 3 sobre 4, que é a mesma ideia que a gente tem aqui. Então, como... Aqui. O mouse tá meio doido, eu tenho que comprar um mouse. Vocês que são da tecnologia, vocês sabem onde tem um mouse sem ser desse de luzinha? Como é que chama ele? Ele é de sensor? Aqui em Cacau para vender? Professor, sei não, hein? Sabe não? Eu tô procurando, eu tenho que pedir pela internet, que eu também não encontrei aqui. E o meu daquele estragou e eu tô com esse de luzinha aqui. Esse de luzinha é muito ruim, ele trava. De luzinha não, de sensor. É, de luzinha, né? Um LED ali, iluminando. Então, ó, 3 quartos é a nossa razão K. Como a área 2 é 24, então a gente vai fazer o quê? A área 1, que eu não sei quanto que é, área 1 sobre área 2, certo? Então vamos fazer exatamente o que está escrito aqui, ó. Área 1 sobre área 2 é igual a esse K ao quadrado, ou seja, é igual a esse 3 sobre 4 ao quadrado. Então vamos, já achamos a nossa razão de semelhança, então isso aqui é exatamente a nossa razão de semelhança. Vamos escrever aqui, ó. Razão de semelhança. E agora nós vamos fazer aquela continha ali, ó, para a gente encontrar exatamente quanto que é a nossa área, tá? A área 2. Então, a área 1, não sei quanto que é. Vou colocar 1 aqui. A área 2 eu sei quanto que é. É 24. Certo? Então, a área 2 é nosso 24. Isso é igual. Igual. Deixa eu tirar aqui. É igual a k ao quadrado, ó. Nós estamos utilizando exatamente essa ideia aqui, ó. Área 1 sobre área 2 é igual a k ao quadrado. E o k foi exatamente 3 sobre 4. Vamos colocar um parênteses aqui. 3 sobre 4 ao quadrado. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Isto. 3 sobre 4 ao quadrado. Vou colocar ele certinho. Isto. 3 sobre 4 elevado a 2 aqui. Pronto. Então, quando você leva 3 sobre 4 elevado a 2 e faz a multiplicação cruzada, o que você tem? Você vai ter 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, então você vai ter 16 vezes A1 e 9 vezes 24. Então, ó, vamos lá. A1 vezes 16, que é o 4 ao quadrado, é igual a 9 vezes 24. 9 vezes 24, certo? Melhorando aqui o que nós temos aqui, nós podemos passar o 16 dividindo, e aí passando esse 16 dividindo, a gente vai ter exatamente 27 sobre 2, certo? Então, A1 é igual a 27 sobre 2. Ou, se você quiser colocar aí 13,5, certo? Vou colocar 13,5, né? Vou colocar 13,5. Mais fácil. Tá? Então, essa aqui é a nossa área da figura 1. Tranquilo? Vamos colocar aqui centímetros. Tranquilo. Bem Bem de facinho, né? boa essa. Bem de boa, bem de boa. Centímetros ao quadrado. Vou levar a 2 aqui. Centímetros ao quadrado. Deixa eu circular aqui. Beleza. Então, vamos à nossa questão 2. Vamos aí, aqui. Deixa eu pegar aqui. Nosso quadro improvisado aqui. Beleza.
Questão de número 2. Pedi aqui para o João Sonsella. João, leia para a gente a questão de número 2, filho. Uma Oi. mesa. Lê a questão de número 2, professor. Tá, pera aí. Só desce um pouco que eu já li no computador mesmo a questão. Cadê sua apostila? Tá com ela, tá com ela não? Eu tô com o livro online. Tá com o livro online. Ali. Beleza. Vai lá. Uma mesa composta por dois hexágonos regulares sobrepostos, conforme a figura. A razão entre as áreas dos dois é 25/16. E o lado do maior mede 1 metro. O lado menor mede. Não tem mais. Ok. Então, tem 2 hexágonos aí. Coisas que a gente já sabe sobre isso é as razões, né? Então, nós já temos aqui a nossa razão entre as áreas. Razão entre as áreas é exatamente isso que nós estávamos trabalhando aqui em cima. Vamos colocar aqui. Pode falar, filho. Já volto. Tem que tocar de casa, mas eu já volto. Tá, beleza. Tá, beleza. Então, ó, isso aqui é exatamente a nossa razão entre essas áreas. A razão entre as áreas é k ao quadrado, tá? Então, 25/16 é igual a k ao quadrado. 25/16 é igual a k ao quadrado. K elevado a 2. K elevado a 2 aqui. E aí, o que a gente vai ter que fazer então, professor? A gente vai ter que tirar a raiz quadrada desse valor 25/16. E aí você já sabe quanto que é isso, né? Tranquilão, bem facinho aqui. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5, 5. E a raiz quadrada do número 16? 4. 4. Então ficou 5/4 é a nossa razão ou nossa proporção aqui que a gente tem. Tá? 5/4. Esse 5/4 a gente vai passar uma retinha aqui embaixo, que é uma divisão, ou seja, uma razão. Fechou, bem bonitinho, tranquilão. Tá aqui para nós. Como eu já tenho o valor da nossa razão, e a gente já tem que o lado, um dos lados é L, um dos lados vale 1 metro, né? É isso que ele colocou? Um dos lados vale 1 metro. Você observa a resposta. As respostas estão em metro ou estão em centímetros? Tá em centímetro. Então, 1 metro vale quantos centímetros? 100. 100. Então, vamos já utilizar o 100. Pode ser? Pode ir direto, não pode? Pode. Pode? Pode. Então, vamos colocar, então, 100. Ó, 1 metro. Vou colocar aqui, 1 metro, ó, 1 metro igual a 100 centímetros. Vamos colocar aqui, ó. 100 sobre, não sei quanto que é, então 100 sobre L, que eu estou procurando, 100 sobre L, certo? É igual àquela razão que eu acabei de encontrar ali, ó. 5/4. 5/4. Prontinho. E é só fazer um X-Men aqui agora, multiplicação cruzada, tá certo? Então ficou 5 vezes L e 4 vezes 100 vai dar 400. 400 e o 5. Então vai passar 400 e o 5 dividindo. Vai ficar 5L igual a 400. Vamos escrever aqui embaixo, então, bem no passo a passo mesmo, para ninguém se confundir. Ó, 5L é igual a 400. 400 dividido para 5 é exatamente? 80. Muito bem, 80. Garoto esperto. Então, L é igual a 80. Opa. Vou colocar aqui na frente, né? L, 5L é igual a 400. Então, L é igual a 80.
80 centímetros. Bem tranquilo essa questão? Tem alguma pergunta em relação a essa questão? Bem tranquilo. Bem Não, tranquilo? bem fácil. Bem fácil, Nicole? Tranquilo. Então tá bom. Estamos na nossa terceira questão. Nossa terceira questão é uma questão bem legal. Eu respondi ela ontem com o cursinho da noite. Olha aí, ó. Vocês já estão estudando as questões do cursinho da noite. Ontem eu respondi exatamente essa questão com eles. Eu vou pedir pro... O Murilo trocou de casa, né? Não vai dar para ele ler para mim. Mas deixa eu pedir pro Marcelo. Marcelo, lê pra gente aí, por favor. Questão de número 3. Rapidão, professor, que meu livro tá no meu quarto. Vocês estão estudando sem livro. Eu queria saber como vocês estão anotando essas coisas que nós estamos falando Não, aqui. não é isso, não. É que eu fui no banheiro rapidão. Entendi. Calma aí que o professor vai organizar aqui só para você. Isso, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos subir. Isso. Aí eu vou colocar aqui a questão 3, nossa. Tive uma aula bem legal agora há pouco com o sexto ano. Cada tá animado. É isto. Aí, Marcelo, tá aí na tela. Valeu. É a 3, né? 3. Na figura D é paralela a BC. Se a área do trapézio BCD é 24 centímetros quadrados, a área do triângulo ADE é... Isso. Então, existe aqui uma semelhança entre as laterais. E aí a gente... Desculpa aí. Existe uma semelhança aqui entre as laterais e a gente quer achar quanto que é a área do outro lado, certo? Quanto que é a área maior ali. E aí é isso que a gente vai fazer agora, então, para a gente calcular. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Achar qual é a razão de semelhança. Fala para mim aí, Pedro. O que a gente pode fazer a razão de semelhança aqui? Primeira coisa. Você pode dividir os 6 raiz de 2 por 6. Perfeito. E vai dar raiz de 2. Isso, perfeito. Pode ser, muito bem. E aí depois eu faço esse em relação a 24, né? As áreas dele. Então, vamos fazer exatamente o que o Pedro falou. Eu só proponho o seguinte, Pedro, vamos fazer a divisão ao contrário, porque 1 sobre 6 sobre raiz de 6 vai ficar mais fácil. Ficar 1 sobre raiz de 2 fica mais simples para a gente na hora de a gente fazer a multiplicação. Mas independe, das duas formas também vai dar certo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é a semelhança entre as laterais. Então, vamos fazer 6 dividido por 6 raiz de 2. O professor vai pegar aqui, porque eu não tenho um símbolo de raiz, eu não vou escrever uma bem feinha aqui para vocês. Opa, tem alguém chamando aqui, só um minutinho. Ó. Deixa eu só entender aqui. O Davi. Olá. Olá, Davi. Seja bem-vindo. Eu sabia que o céu tinha caído, daí eu tive que entrar pelo celular, pelo 4G, porque não estava funcionando o Wi-Fi. Entendi. Tranquilo. Ó, então aqui nós vamos fazer a semelhança entre as laterais que a gente tem. 6 sobre 6 raiz de 2. Então o nosso K aqui, ou seja, esse Kzinho que nós estamos encontrando aqui, ele vai ser igual... Ó, ele vai ser igual a essa divisão. Quando eu faço essa divisão aqui, eu encontro o seguinte, eu encontro 1 sobre raiz de 2, tá? Vai ficar mais simples pra gente. Ou o contrário também, se você poderia pegar o maior sobre o menor. É que como nas de cima a gente também utilizou o menor sobre o maior, aqui o professor está usando a mesma proporção, ou seja, o menor sobre o maior. 6 sobre 6 raiz de 2. Então, aqui você vai ficar com o seguinte resultado. Vai ficar 1 em cima, certo? 1 sobre raiz de 2. Então, o professor vai desenhar aqui raiz de 2 mesmo, vai ter jeito. Ó, beleza, barrinha. Vamos desenhar uma raiz aqui, de forma que ela fique mais parecida com a raiz possível.
Isto. Acho que agora ficou. Então, aqui ficou 1 sobre raiz de 2. Pronto. Tá? Então, esse aqui é o nosso K. Nossa razão de semelhança. Se esse é o valor do nosso K, nós já dissemos ali, ó. Primeira coisa que ele colocou, a área do trapézio é 24 centímetros quadrados. E quanto que é essa área de cima aqui? Quanto que é essa área de cima aqui? Nós É sabemos? que a gente quer descobrir? É o que a gente vai descobrir agora. E aqui é 24, certo? Como eu utilizei, Nicole, como eu utilizei aqui como 6 e 6 raiz de 2, então qual que é a área de cima? A área de cima é o que a gente vai descobrir. Então a gente pode colocar lá área 1, que é o que a gente quer descobrir, né? Deixa eu já nomear aqui na figura. Você nomeia a sua também. É importante para você não se perder aqui, ó. Área 1 sobre a área 2. Qual que é a área 2, Nicole? 24. É quase. Qual que é a área 2, Pedrão? A área Não. 2 é o 24 mais a área 1. Mais os... Isso, a área 2 é a área completa, porque a gente usou 6 raiz de 2. Nicole, É verdade, verdade. a gente usou 6 raiz de 2, ou seja, a gente usou o inteirão. Então é a área Opa, 1. voltei! Olha aí, parabéns. Aí, ó, tô falando para vocês, esse computador é até automático, ó, eu nem liberei a entrada, você entrou aí, parabéns. É isso aí, tá certo. Aqui, beleza. Ontem eu cheguei no cursinho à noite também, a galera tava... Ô, professor, nós já entramos. Falei, que bom que vocês já entraram. Eu tô usando o mesmo link sempre, e aí quando tá todo mundo online, o Google entende que vocês já era participante dessa aula no outro período, e ele ingressa vocês automaticamente. Isso é bom. Olha, então, o que nós temos aqui? Nós temos A1 sobre A1 mais 24. É exatamente o que nós temos aqui como A2. Tá certo? E a gente vai fazer agora o quê? Essa multiplicação cruzada aí em relação à nossa semelhança. Lembrando que a semelhança das áreas é K ao quadrado. Certo? A semelhança das áreas é K ao quadrado. Ou seja, então a gente vai pegar 1 sobre 2 e elevar ao quadrado. Então deixa eu reescrever aqui na frente. Então eu tenho aqui 1 sobre raiz de 2. Vamos desenhar essa raiz aqui embaixo. Beleza. Subiu. Beleza. Para frente. Beleza. E aqui eu tenho o número 2. Aqui eu tenho o número 2. Tá? Então 1 sobre raiz de 2. Só que isso daqui está elevado ao quadrado. Certo? Então, para estar elevado ao quadrado, eu vou colocar um parênteses aqui no anterior, na parte anterior aqui. Deixa eu só aumentar aqui para 26. Parênteses ficar grandão. Não melhorou muito. Tem um parênteses aqui. E tem um parênteses aqui. Então, isso aqui está elevado ao quadrado. Opa, esse daqui ficou muito grande. Beleza. Então, ó, como eu tenho exatamente essa proporção aqui, pergunta básica, né? Quanto que é 1 ao quadrado? 1. 1. E quanto que é 2 raiz de 2 ao quadrado? 2. 2. 2. Então ficou 1 sobre 2. Então eu tenho exatamente isso, ó. A1 sobre A1 mais 24. Não vou nem escrever, vou só pegar aqui e colar ali. Opa, tem alguém querendo entrar ali. A1 sobre A1 mais 24 igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2. Só liberar a entrada de alguém aqui. Ó, Marcelo. Alô, João? É você, João?
Opa, Foi mal sair sem querer. tranquilo. Não, de boa. De boa. Ó, você não tá igual o Machado, não, sem livro, não, né, Marcelo? Brincadeira. Vamos lá, João Machado. Agora a gente vai fazer o que com esse um e esse 2 aqui? O que a gente vai fazer com ele? A gente vai fazer uma multiplicação? Isto, cruzado. Então a gente vai multiplicar aqui, ó. A1 vezes 2 lá, ó, vai ficar 2A1, ó. E 1 vezes A1 mais 24. Aí você já percebeu quanto que vai dar, né? Vai dar aqui, ó. 2A1. Deixa eu continuar escrevendo ali na frente, fica mais fácil. 2A1 igual A1 vezes 1, A1. A1, 24 vezes 1, 24. Certo? Então, continuando aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui que aqui tem 2A1, esse A1 vai vir para cá subtraindo. Então, resposta final. A1 é igual a quanto? 24. 24. O nosso A1 é 24. Eu falo, sacanagem, professor. A gente já sabia que era 24, mas você sabia que era 24, mas o trapézio, né? Significa que o ponto onde divide exatamente a área no meio é em 6. E a parte de baixo é 6 raiz de 2. Depois o professor vai explicar alguma coisa para você em relação a esse ângulo. Por que deu 6 raiz de 2 ali? Tá bom? Muito bem. Alguma pergunta em relação a essa questão? Deu para entender aqui o que nós fizemos? Deu Deu? pra entender sim. Tranquilo? Tô bem no passo a passo. Então, vou pedir aqui pro... Quem que voltou agora, meu? Foi o João. João, leia pro professor 4, questão 4. Eu? Isto, lê a questão 4. Peraí, espera aí também. Vocês estão todos sem apostila, né, seus malas? Não tem vergonha. Quer que eu leia? Pode ler. Enem. É questão 4, né? Questão 4. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. E as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letra. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Essas condições, a área a ser calçada corresponde a... Então, beleza. Então, ele quer calçar aqui uma determinada área, que é essa área demarcada, A, N, M, B. Tá certo? E aí ele quer saber quanto que vai ser isso, ou seja, quanto que vai ser essa área calçada aqui. Para isso, a gente vai fazer o quê? Nós vamos subdividir esse triângulo aqui em pedaços menores, certo? Então, o professor vai colocar um desenho aqui para você fazer a mesma coisa aí comigo. Então, presta atenção aí, você fazer a mesma coisa. É uma técnica válida, tá certo? É uma técnica válida, já que a gente está subdividindo aquela figura ali. Então, professor, ó, deixa eu colocar aqui na frente, vou colocar exatamente aqui do lado. Quero que você faça exatamente o que está feito aqui na sua figura. Você vai ligar o ponto M ao ponto P. Então, liga o ponto M até o ponto P. Quando você fizer isso, você vai ter um retângulo embaixo e metade do retângulo em cima, que é esse triângulo que vai ser formado aqui em cima. Tá certo? Então, você vai ter três figuras aqui idênticas. Se você dividir igual está dividido aqui, ó, do P até o N ali, ó, você vai dividir aqui, vai ter outra figura, ou seja, você vai ter 3 triângulos idênticos aqui. Tá certo? Então, vamos à nossa primeira razão de semelhança. Ele começa colocando aqui algumas ideias para gente.
tá? Ele começa colocando aqui algumas ideias pra gente. Três vértices, um triângulo, retângulo e outros três eram pontos médios dos lados desse triângulo. Conforme é visto a seguir, tal região deveria ser calçada com concreto. E aí, ele disse algumas coisas aqui pra gente. Primeiro, que esse K é CN sobre CA. Se é um ponto médio, ó, se é um ponto médio, ou seja, se eu tenho um triângulo maior e o triângulo menor, então eu posso fazer a seguinte forma. Deixa o professor subir um pouquinho aqui para ter um espacinho ali para a gente escrever ali embaixo. Beleza. A gente tem que provar isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem, ó, de CN até CA, se esse aqui é o nosso ponto médio, então eu tenho que aqui vale 1 e aqui vale 2, ou seja, a proporção é meio. Então, K, vou colocar aqui, ó, K, vou utilizar uma cor azul agora. K é igual CN sobre CA, CN sobre CA é igual a 1 sobre 2, ou seja, a metade, né? Então, é igual a 1 sobre 2. Pronto. Então, anota aí na sua apostila, no seu material de anotação, tá? Essa proporção aqui. Beleza? Então, se CN sobre A é igual a 1 sobre 2, deixa o professor colocar as transversais aqui, aqui, outra reta de divisão. Pronto. Se eu tenho exatamente essa proporção, eu tenho a proporção entre as áreas, tá certo? A área, a gente já aprendeu que a proporção entre as áreas, ou seja, A1 e A2, vamos colocar aqui, ó, proporção entre A1 e o nosso A2 é o que, professor? É igual a K ao quadrado. A gente aprendeu isso já nos exercícios anteriores. É igual a K ao quadrado. Se esse A1 dividido por esse A2 aqui é K ao quadrado, ó, se esse A1 dividido por A2 é o nosso K ao quadrado, então eu tenho exatamente a razão de semelhança ali em cima, ó, 1 sobre 2 ao quadrado. Então, né, a gente vai fazer exatamente o que está sendo pedido, ou seja, então A1 sobre A2, vamos reescrever ele aqui embaixo, A1 sobre o nosso A2 vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Então, 1 sobre 2 elevado ao quadrado aqui, certo? Deixa eu colocar as barrinhas aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. E também vou colocar o parênteses aqui. Coloca aí no seu também. Vou colocar o parênteses aqui e o parênteses ali também. Perfeito. Aqui. Pronto. Pronto. Então imagina que está tudo dentro do parênteses aí. 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então quanto que vai dar essa semelhança aqui? Fala pro professor aí. Quanto que 1 vai dar sobre esse valor 4. ao quadrado? 1 sobre 4. Perfeito. Então aqui vai ficar 1 sobre 4. Perfeito. Então essa é a nossa semelhança. Ou seja, o nosso A2, que é essa figura maior, tem 4, é 4. E o nosso A1, que é essa figura menor, CN, branquinha aqui, ó, branquinha, tem 1. Então, é 1 em relação a 4. Essa é a nossa proporção. Certo? E aí, para a gente finalizar, então, a nossa conta aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar as subdivisões que a gente fez aqui. Então, como você já fez a subdivisão no seu, eu vou fazer no meu aqui também, tá? Então, ó, se eu dividir ele aqui, ó, 1, 2 vezes.
Então, eu dividi ele aqui. Então, eu vou ter que de área, ó. 1, 2, 3 e aqui em cima 4. Ou seja, o triângulo maior tem 4 triângulos e o triângulo menor tem 1. Por isso que a razão é de 1 para 4. Então, nessas condições, a área da figura a ser pintada, a área da figura a ser pintada, que é a área azul, a área, escreve aí na sua matéria aí, a área é igual a 3A, tá certo? A gente não sabe quanto que é essa área, então a gente vai colocar um A, ou unidades de área, Na tá certo? verdade, são alternativas aí. Tem alternativas? É, Então vai lá, lê aí, que não é professor. Tá dando eco no meu áudio ou não? Não, pode ser. Tá. A mesma área do triângulo AMC, B. A mesma área do triângulo BNC, C. A metade da área formada pelo triângulo ABC, D. Ao dobro da área do triângulo MNC e E. Ao triplo da área do triângulo MNC. E aí, qual dessas você marcaria? É o triplo da área? Isso, o triplo da área do triângulo Também. MNC. Perfeito. Então deu letra E, né? Deu Isso. letra E, né? Letra E, o triplo da área MNC. Beleza? Tá? Beleza. Beleza? Olha, eu já vou adiantando aqui para vocês. Deixa eu diminuir aqui, só vamos conferir quantos indivíduos nós temos. Gente, por favor, na próxima aula, João Marcelo, sacanagem. Os meninos aí, ó, todo mundo com as apostilas em mãos, viu? Por favor, eu não quero mais ficar cobrando vocês, não. Não esqueça de fazer as tarefas em casa, tá? Aula 35 e 36, tarefa mínima e tarefa complementar. Vamos ver quantas pessoas a gente tem aqui. Nós estamos exatamente com o número que começamos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Bernardo chegou? Bernardo? Não? Não. Não. A Gabriela chegou? Gabriela também não. A Mariana Santos chegou? Não? O João Soncela chegou. João Arthur? Dá um oi, João. Oi, isto. Ok, gente. Um abraço a cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Nossa aula se encerra aqui. Depois eu vou mandar essa gravação para você também, tá bom? Valeu,